Olá, olá, meu povo lindo! Todo mundo bem? Animados e preparados para conhecer o princípio da legalidade, o princípio mais cobrado em prova no direito administrativo? Então, bora lá. Sempre pergunto, né? Animados, preparados, que você tem que estar com essa garra total, tem que estar bem animado para poder aprender e conseguir acertar a questão na hora da sua prova. Bora lá? Então, princípio da legalidade. Vou tratar desses 6 tópicos aí com vocês: conceito do princípio da legalidade, a diferença entre a legalidade do agente público, a legalidade do particular, as exceções, o comparativo com o princípio da reserva legal, o comparativo aí também com a juridicidade e esse novo fenômeno chamado de deslegalização. Então, vamos começar do zero, começando pelo conceito, começando pela diferença aí entre a legalidade do agente público e do particular, e depois aprofundar, explicar de forma ampla, com as exceções, com a juridicidade, com a deslegalização. Muitas vezes, talvez seja a primeira vez que você esteja escutando esses dois nomes aqui, juridicidade e deslegalização. Então, é um assunto novo que está surgindo em direito administrativo, que você vai conhecer na aula de hoje. Então, começando aí pelo conceito do princípio da legalidade, o princípio da legalidade vai dizer que o agente público, ele só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, o agente público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Eu tenho aqui a lei e ela vai dizer: agente público, você pode fazer isso, 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 isso. Onde é que você vai observar? Na lei do seu cargo, no Estatuto dos Servidores Públicos. Então, é como se você pegasse o Estatuto dos Servidores Públicos e colocasse ele debaixo do braço. Só vou fazer o que está aqui, só vou fazer o que está na lei. E é assim que o agente público tem que agir realmente. Porque eu não posso chegar e fazer do jeito que eu quero. Agora eu estou aqui, eu exerci por muito tempo uma função de comando na administração, uma função de confiança, e lá tinha vezes que eu queria fazer da forma que eu achava correto. Não, vou fazer assim, para dar certo, eu vou fazer dessa forma. Só que aí eu ficava barrado pelo quê? Pela lei. Quando eu ia fazer isso, mas a lei não autoriza, mas a lei não permite, mas a lei não trata nada sobre isso. Então, a agente público ele só pode fazer o que está na lei, o que a lei determina e o que a lei autoriza. Muito cuidado com isso daí. Você vai andar nos termos da lei. O que a lei mandar, você faz. Então, tipo assim, um exemplo aqui. Lá na Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, vai dizer que o servidor público ele pode receber uma suspensão de até 90 dias. Então, isso é o que a lei está dizendo, que o servidor público pode receber uma suspensão de até 90 dias. A pessoa pode chegar e dizer assim: rapaz, isso aqui foi tão sério que eu vou aplicar 100 dias para ele. Não, não pode, porque está extrapolando o que a lei determinou. A lei diz que é até 90. Acabou. Então, esse é o conceito do princípio da legalidade. Só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Não pode fazer nada mais do que isso. É daqui que surge uma coisinha chamada competência. Quem tem competência para fazer determinada função. Tipo assim, quem é que tem competência para fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais? É a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque está lá na Constituição, no artigo 144, está na lei, no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, determinando isso daí. Então, a competência para fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da Polícia Rodoviária Federal, não é da Polícia Federal, não é da Polícia Civil. Por quê? Porque a lei determinou dessa forma. Outra coisa, quem é que tem competência para conceder benefício previdenciário? Para conceder aí uma aposentadoria do regime geral de previdência social? É o servidor do INSS. O técnico analista do INSS é que tem essa competência. Por quê? Porque a lei determinou dessa forma. Então, tipo assim, uma pessoa que trabalha no INSS, um técnico do INSS, ele não pode conceder um empréstimo. Ele não pode conceder FGTS. Por quê? Porque a lei não disse isso.
Não está nas competências do cargo dele, isso daí. Então, o princípio da legalidade determina dessa forma. O agente público vai fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza. Beleza? Para a conduta estar ali baseada na lei, na Constituição Federal, não fugir, não ter aquela história que eu falei na aula passada, de cada um querer fazer do seu jeito. Então, tipo, aqui a suspensão é de 100 dias, em outro local é de 150. Não. Em todo servidor público federal, a suspensão é de até 90 dias. A lei determina dessa forma, você vai ter que agir de acordo com a lei, com o que ela está mandando. Aqui também surge uns dois conceitos bem importantes do direito administrativo, que é o conceito de ato vinculado, de poder vinculado, e de ato discricionário e poder discricionário. Por quê? Porque muitas vezes a lei, ela prende. Ela diz, é dessa forma e pronto. Não tem margem de escolha. O agente público é como se fosse um robozinho. Ele vai obedecer o que a lei manda e pronto. Isso é o ato vinculado. Quando a lei já vincula tudo, ela já diz, tem que ser feito dessa forma. Então, na Lei 8.112 também, tem lá um trecho que diz assim, o superior hierárquico que tiver ciência de irregularidade de um subordinado é obrigado a promover a imediata apuração. Olha o que a lei disse. O superior hierárquico que tiver ciência de um subordinado que praticou alguma irregularidade, ele é obrigado a promover imediata apuração. A lei deu alguma liberdade da pessoa escolher, não, o cara é gente boa, o cara é meu amigo, não vou apurar, não, deixa pra lá, bora esconder aqui. Não, a lei não deu essa possibilidade. A lei diz que é obrigado, sendo amigo, sendo inimigo, sendo parente, seja lá o que for, a pessoa vai ser obrigada. Isso aí é o ato vinculado. A lei já está dizendo como é que deve ser feito. Mas em outros momentos, existe o ato discricionário, o poder discricionário, que a lei dá uma margem de liberdade, mas é a própria lei que está dando a liberdade. Por exemplo, aqui, suspensão de até 90 dias. A lei deu a liberdade. A suspensão vai de 0 a 90. Pronto. Dentro dessa margem aí, você pode escolher. Você vai analisar o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, o cara fez, foi muito sério, foi muito... Não, foi bestinha, então vou dar 10 dias para ele de suspensão. Não, foi muito sério, vou dar 30 dias, vou dar 60. Então, esse é o ato discricionário, é o poder discricionário. Quando a lei, tem que respeitar a lei, não pode fugir da lei. Ela dá margem de liberdade, dá uma certa margem de escolha para o agente público, mas é a própria lei que faz isso. Beleza? Então, já conhecemos aí o conceito do princípio da legalidade. O agente público só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Fica preso aos mandamentos legais. Uma coisa muito cobrada em prova é a legalidade do agente público versus a legalidade do particular. A legalidade do agente público foi estudada agora, o conceito dela. A legalidade do particular, você vai encontrar lá no artigo 5º da Constituição Federal. E ela vai determinar o quê? Que o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, olha a diferença. O agente público, ele só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Já o particular, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Então, é diferente. O particular, ele pode fazer tudo. Se não tiver nenhuma lei proibindo, ele pode fazer. Ele só está proibido de fazer o que a lei diz que não pode. Então, tipo assim, você pode tomar uma cervejinha assistindo minha aula? Pode. Pode até me convidar também para tomar essa cervejinha com você, um cafezinho, né? Quem não bebe também, um cafezinho, uma cervejinha, tudo dá certo. Pode. Você pode tomar uma cerveja na porta da sua casa? Pode. Existe uma lei proibindo a pessoa beber na porta da casa, beber assistindo uma videoaula? Não existe nenhuma lei proibindo isso daí. Então você pode fazer. Agora você pode beber dirigindo o seu veículo automotor? Aí já não pode. Por quê? Porque existe uma lei, o Código de Trânsito Brasileiro, proibindo isso daí. Então, essa é a diferença.
O agente público, ele só faz o que a lei manda. O particular, ele faz tudo que a lei não proíbe. Se a lei proibir, ele não pode fazer. Então, eu gosto muito de explicar de forma didática, um exemplo aqui com camisas. Para o agente público, é como se a lei chegasse e falasse assim: agente público, você só pode usar a camisa branca. Pronto. O agente público não pode usar uma cinza, ele não pode usar uma amarela, uma azul, não. Ele só pode usar a branca porque a lei disse isso. A lei determinou. Agente público, você só pode usar a camisa branca. Pronto. Então, o agente público, ele faz o que a lei manda, o que a lei determina. Já o particular, a lei diz assim: você está proibido de usar a camisa preta. Então, ele pode usar a branca, verde, amarela, colorida, ia misturando aqui as palavras, de tudo, qualquer cor, ele pode utilizar, menos a preta que está proibido. Então é assim que funciona. O agente público só faz o que a lei manda. O particular, ele faz tudo, ele pode usar qualquer camisa, só não aquela que a lei está proibindo. Sabe uma coisa também bem interessante? É sobre o silêncio legal. O que é esse silêncio legal? O silêncio legal é quando não existe uma lei determinando. Esse silêncio legal, quando a lei não fala nada, não determina nada, para o agente público, ele significa o quê? E para o particular? Para o agente público, o silêncio legal, quando a lei não diz nada, significa uma proibição. Ele não pode fazer. Então, o agente público só faz o que a lei determina ou autoriza. Se a lei não disse nada, se existe o silêncio legal, então significa que aquilo é uma proibição, que ele não pode fazer. Se a lei não disse nada, já para o particular, o silêncio legal é uma permissão. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei silenciou, se a lei não disse nada, se a lei não proibiu nada, então está permitido para ele fazer. Significa uma permissão. Já o silêncio legal para o agente público é uma proibição. Ele está proibido. Se a lei não determinou, então está proibido, beleza? Então já conhecemos aí o segundo tópico, legalidade do agente público versus a legalidade do particular. Isso é muito cobrado em prova, cobrado também até em direito constitucional. Pronto, passando aí para o terceiro tópico, as exceções do princípio da legalidade. Isso está sendo muito cobrado em prova. Então, as exceções do princípio da legalidade, a primeira é a medida provisória. Segunda exceção, estado de defesa. E a terceira exceção do princípio da legalidade é o estado de sítio. Por muito tempo isso daqui não era explicado. E aí as bancas começaram a cobrar, e está sendo bem frequente as cobranças sobre as exceções do princípio da legalidade. Vou explicar aqui, de forma bem rápida, bem objetiva, o porquê que esses três institutos aí são exceções. Esse aqui é bem simples. A medida provisória, ela é editada pelo presidente da República, e ela tem força de lei. Então, tipo assim, o presidente da República, ele é um agente público? É. Então, ele só faz o que a lei manda. Só que, na medida provisória, ele, presidente da República, que é um agente público, está fazendo a lei, teoricamente, né? Porque a medida provisória tem força de lei e ela pode ser convertida em lei. Então, o que está ali na medida provisória pode virar lei. Então, é como se o presidente estivesse fazendo a lei, né? Só que gera aquela coisa, né? Ele só pode fazer o que a lei manda. Então, fica, assim, um pouco contrário isso daí. Por isso que a medida provisória, ela é uma exceção ao princípio da legalidade, porque o agente público, ele cria esse instituto da medida provisória que tem força de lei, que no caso é o presidente da República em competência para editar essa medida provisória. O estado de defesa e o estado de sítio, eles são bem simples de compreender. É porque nesses dois institutos, estado de defesa e estado de sítio,
O presidente da República, ele possui um poder maior e pode determinar muitas atuações através de decreto. Ele não precisa respeitar tanto a lei, ele tem um poder maior no estado de defesa, no estado de sítio. Então, por isso que são exceções ao princípio da legalidade. Então, na aula de hoje, não precisa aprofundar tanto o que é medida provisória, o que é estado de defesa, o que é estado de sítio, até mesmo porque isso são assuntos de direito constitucional. Eu expliquei só para você também não ficar sem entender o porquê. Mas o que você precisa compreender é que a medida provisória, estado de defesa e estado de sítio são exceções ao princípio da legalidade. Beleza? Quarto tópico aqui, princípio da reserva legal. Cuidado para não confundir com o princípio da legalidade. O princípio da reserva legal, ele vai determinar que alguns assuntos só podem ser tratados por lei. Vamos lá no artigo 37 da Constituição Federal, vai determinar assim, ó, somente por lei específica pode ser criada uma autarquia. Então, esse é o princípio da reserva legal. Ele está dizendo que só por lei pode ser criada uma autarquia. E autorizada a criação, aí ele termina, né? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia. Então, esse é o princípio da reserva legal, que determinadas matérias só podem ser tratadas por lei. Então, eu não posso criar uma autarquia por um decreto. Eu não posso criar uma autarquia por uma resolução, por uma portaria. Fiz uma portaria e criei uma autarquia. Não, somente por lei é que pode ser criado uma autarquia. Você verifica esse princípio da reserva legal em quase todo o texto constitucional. Quando ele trata lá, a lei vai estabelecer, somente por lei pode fazer isso, nos termos da lei. Então, esse é o princípio da reserva legal, que ele vai reservar determinada matéria para ser tratada por lei, como você observa aí a criação da autarquia, quando diz, somente por lei específica pode ser criada a autarquia. Esse é o princípio da reserva legal, está reservando a lei a criação de autarquias. Não pode ser criada por decreto, não pode ser criada por resolução, não pode ser criada por portaria, e assim por diante. Beleza? Então, não confunda. Princípio da legalidade não é a mesma coisa de princípio da reserva legal. Acabei de explicar a diferença entre os dois. Princípio agora da juridicidade. Esse está sendo bem cobrado. E é o seguinte, o princípio... Opa, deixa eu apagar aqui. O princípio da legalidade, ele está muito baseado na lei. Só pode fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza, então ele fica preso a essa lei. O da juridicidade, ele é mais amplo, e ele vai dizer, olha, o agente público tem que respeitar a lei, tem, mas ele tem que respeitar a lei e o direito, não é só a lei. Ele tem que respeitar uma coisinha chamada de bloco de legalidade, que é o quê? Ele tem que respeitar a lei? Tem, sim. Mas ele tem que respeitar a Constituição Federal também. Ele tem que respeitar os decretos, resoluções, de outros atos normativos, atos administrativos, tratados internacionais, e assim por diante, né? Princípios administrativos. Então, o princípio da juridicidade, ele é mais amplo. Ele diz, olha, você não tem que respeitar só a lei, não. Você tem que respeitar a lei e o direito. Tipo assim, um decreto de um governador que manda fechar estabelecimentos comerciais. Isso foi uma lei? Não, foi um decreto. Mas o agente público, ele tem que obedecer? Ele tem que ir lá, mandar fechar, fiscalizar? Tem, pelo princípio da juridicidade. Ele não só obedece à lei, não. Porque nem tinha como. Sim, tudo ser tratado por lei. Não tinha como. Então, por isso que existe decreto, existe resolução, existe portaria, existem outros atos normativos para estar tratando sobre isso daí. E o agente público tem que respeitar também? Tem sim. A juridicidade, ela vem trazendo isso, ela amplia
o conceito de legalidade. Esse princípio da juridicidade surgiu com a constitucionalização do direito administrativo, criou essa ideia de juridicidade, respeitar a lei e o direito, a respeitar as espécies normativas, chamadas aí de bloco da legalidade. E para finalizar, conhecer a deslegalização, que é um fenômeno também bem recente, que ele vai tratar o seguinte: essa deslegalização, ela vem dizer que nem tudo deve ser tratado por lei. Nem tudo eu vou ter que ter esse caráter, a lei, porque antigamente era assim. Antigamente tudo era lei, só que a deslegalização vem dizer, não, vamos deslegalizar isso daí. Então, muitas vezes, a própria lei, ela chega e diz assim, tal ato, então, no artigo 2º, vamos supor, de uma lei, diz, tal ato vai ser feito por um ato do Poder Executivo. Então, ela deslegalizou. Ela disse, olha, não vai ser a lei que vai tratar sobre isso. Isso quem vai tratar é um ato do Poder Executivo, é um decreto do Poder Executivo, por exemplo. Tem um exemplo bem clássico aqui, que é a lei de drogas. Se você pegar a lei de drogas e procurar o conceito da lei de drogas na lei, não existe. Porque o conceito é a junção do que tem na lei mais uma portaria da Anvisa. Então, aqui é um exemplo aí da deslegalização. Foi uma portaria que trouxe o conceito, não foi a própria lei. Então, deslegalização é você tirar alguns atos da lei e rebaixar para um ato de hierarquia inferior. Mas isso quem faz é a própria lei. A lei que autoriza isso. Está lá no artigo 2º, no artigo 3º, e vai dizer, ato do Poder Executivo vai fazer isso. Tem uma lei bem recente que criou a Nave Brasil, que é uma empresa pública que foi criada em 2019, que lá na lei da Nave Brasil tem assim, ato do Poder Executivo pode transformar a Nave Brasil de empresa pública em sociedade de economia mista. Então, olha aí, a lei deslegalizando. A lei chegou e disse, um ato do Poder Executivo, um decreto, uma portaria, seja lá o que for, uma resolução pode transformar essa Nave Brasil, que é uma empresa pública, em uma sociedade de economia mista. Então, esse é o fenômeno da deslegalização. Está tirando um pouco da lei e passando para outras espécies normativas de hierarquia inferior. Beleza? Vamos para as questões para finalizar essa aula bem recheada de informações. Quarta questão, melhor dizendo. Primeira questão da aula de hoje, né? O princípio da legalidade é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Sobre esse princípio, julgue o item. Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, e no silêncio da lei está proibido de agir. Já o administrado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e o que silencia a respeito, portanto, tem uma maior liberdade do que o administrador. Questão show, muito boa. Resume tudo que eu falei para vocês. Ó, segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer tudo o que bem entender. Tá certo, não é o que ele quer que ele vai fazer. Ele tem que agir segundo a lei, certíssimo. Só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, correto? E no silêncio da lei está proibido de agir. Foi o que eu falei aqui, ó. Silêncio para o agente público é uma proibição. Já o administrado, que é também chamado de particular, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certíssimo. E o que silencia a respeito. Então, o silêncio da lei, se a lei silenciou, é uma permissão, corretíssimo. Portanto, tem uma maior liberdade do que o administrador, corretíssimo aí essa questão, que resumiu tudo que eu acabei de explicar para vocês. Quinta questão vai dizer o seguinte, tendo em vista a legislação, a doutrina e a jurisprudência de direito administrativo, julgue o item. Consoante a doutrina, são exceções constitucionais ao princípio da legalidade, a edição de medidas provisórias e as situações de estado de defesa e estado de sítio. Como eu falei para vocês, está sendo muito cobrado, a questãozinha de 2018, cobrando isso daí, e está correto. São exceções do princípio da legalidade, a edição de medida provisória, o estado de defesa e o estado de sítio.
Beleza? Professor, por que está a quinta questão, não está a segunda? Porque é a continuação da aula anterior. Na aula anterior paramos na terceira questão. Beleza? Então, sexta questão vai dizer o seguinte: sobre os princípios que regem a administração pública, eu julgo o item. O princípio da juridicidade está vinculado à ideia de submissão da administração a todo ordenamento jurídico, e não somente à lei em sentido estrito. Corretíssimo também, conforme eu expliquei para vocês. O princípio da juridicidade está vinculado à ideia de submissão a todo ordenamento jurídico, e não só à lei, conforme trouxe a questão corretíssima. Beleza. Sétima questão. O princípio da legalidade não se confunde com o da reserva legal. O primeiro, que é o da legalidade, pressupõe a submissão e o respeito à lei. O segundo, que é o da reserva legal, se traduz pela necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Certíssimo também a sétima questão. Foi o que eu expliquei para vocês, legalidade e reserva legal não é a mesma coisa. Reserva legal é como ele diz aí, ó, necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. E a legalidade é a submissão e o respeito à lei. Para finalizar, última questão, vai dizer o seguinte: o fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei, passando-as para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Corretíssimo também aí a oitava questão. O fenômeno da deslegalização, também chamado de delegificação, tá certo? Significa a retirada pelo próprio legislador de certas matérias do domínio da lei. Não vai ser tratado só por lei, passando para o domínio de regulamentos de hierarquia inferior. Um decreto, uma resolução, uma portaria, como eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Com isso, finalizamos aí nossa aula do princípio da legalidade. Foi estudar assuntos bem recentes aí, porque não dá para ficar naquela mesmice, né? Legalidade é isso, legalidade do particular agente público. Não, tem que aprofundar um pouco mais, porque as bancas estão cobrando. Tá aí questões, trouxe questões de todos os tópicos que foram estudados, para você observar que o assunto é cobrado em prova. Então, por isso que eu estou trazendo essa nova forma de estudar o direito administrativo, começando do zero, mas bem aprofundado também. E não é aquele aprofundamento também louco demais, de eita, tá matando tudo. Não. É um aprofundamento de acordo com como é cobrado. Isso aqui, eu poderia dar essa aula aqui de 10 formas diferentes. E a depender do concurso, também pode ser diferente a abordagem. Se for um concurso a nível de Polícia Federal, um concurso de tribunais, um concurso de delegado, a gente ainda pode aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu quero que você faça a base no direito administrativo, quero que você aprenda o fundamento para depois você partir para outros aprofundamentos. Você aprendendo o que eu expliquei na aula de hoje, pronto, você já fez a base no princípio da legalidade. Você já está sabendo aí, você acerta várias questões, se não todas as questões que você buscar aí sobre o princípio da legalidade, porque foi bem ampla aí a explicação. Beleza? Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, não guarde sua dúvida, não. Fale, professor, estou com dúvida nisso, professor, não entendi tal ponto da aula. Vamos lá, vamos estreitar esses laços aí e chegue para mim. Eu preciso que você venha falar. Online aqui, eu não tenho como chegar até você. Você tem que chegar e falar, professor, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo, para eu poder solucionar a sua dúvida e assim o seu entendimento ficar completo. Tranquilo? Forte abraço a todos e bons estudos.